Olá, este é o nosso primeiro vídeo das nossas aulas de psicanálise. Então, nesse vídeo de hoje, vou falar um pouquinho aqui sobre o que é a psicanálise, trazer algumas informações a respeito, né, do que seja a psicanálise e para que aqueles que possam estar interessados em participar, em assistir e aprender um pouco mais sobre a psicanálise, passe a seguir, né, esse nosso blog, esse nosso canal, para nós aprendermos juntos algumas coisas importantes a respeito dessa forma de abordagem da mente, da psique humana. Então, quero convidar a você que esteja interessado em saber um pouco mais é, a respeito da psicanálise que passe, desculpa, melhor dizendo, a assistir esses nossos vídeos. Então, primeiro, vamos iniciar com uma definição sobre o que seja a psicanálise. Então, vamos aqui responder uma questão: o que é a psicanálise? Então, vamos tentar responder essa questão utilizando a forma como o próprio criador, né, dessa forma de conhecimento acabou definindo o que seja a psicanálise, ou seja, o próprio Sigmund Freud, né, criador da psicanálise, ele mesmo dá uma definição do que seja essa nova forma de conhecimento. Então, para Freud, o que é a psicanálise? Então, ele define da seguinte maneira: a psicanálise é, em primeiro lugar, um procedimento para a investigação de processos mentais que são quase inacessíveis para qualquer outro modo. Segundo, é um método para um tratamento de distúrbios neuróticos baseados na investigação. E terceiro, é uma série de informações psicológicas obtidas por esse meio e que gradualmente se fundem numa nova disciplina científica. Então, essa informação foi retirada do Dicionário Internacional de Psicanálise, cujo autor é o Alain de Mijola. Então, aí está a definição dada pelo próprio criador da psicanálise do que seja uma psicanálise. Então, é um procedimento para a investigação dos processos mentais, que, segundo ele, são quase inacessíveis por qualquer outro modo. O que seria esse processos mentais que muitas vezes eles têm são quase que impossíveis de serem detectados? Quais seriam a origem de certos processos mentais que se manifestam de uma forma, podemos dizer, de uma maneira distorcida, e que a partir desse processo de análise nós podemos identificar qual seria a sua origem. Então, essas aulas nós vamos trabalhar bastante esse conhecimento a respeito da psicanálise. Para que serve uma psicanálise? Qual que é a função, seria hoje em dia, a função da psicanálise? Mesmo que seja a partir, né, de várias controvérsias que surgem, né, ao entorno dessa forma de conhecimento, dessa forma de abordagem da mente, né, da psique humana. Então nós vamos entender primeiro como Freud foi estruturando toda essa forma de conhecimento para que nós possamos, né, no final, termos uma ideia mais precisa do que seja a psicanálise. Então, eu montei essas aulas, né, esses assuntos a serem tratados, a partir da seguinte estrutura. Eu vou falar um pouco aqui, é muito mais coisas do que eu vou falar aqui, mas a base, né, das nossas reflexões, do nosso desenvolvimento desse conhecimento, né, durante todo esse processo que nós faremos, né, de aprendizagem da psicanálise. Então, a estrutura básica vai ser, né, primeiramente, né, o que é a psicanálise, quais são os conceitos, né, que fundamentam toda essa teoria criada por Sigmund Freud, e, né, a partir daí nós vamos adentrando aos conceitos fundamentais desenvolvidos pela psicanálise. Conceitos tais como o princípio de prazer, o que seria o princípio do prazer, qual que é a sua função dentro da nossa mente,
Vamos falar também sobre a teoria dos instintos, né, o que são os instintos e como eles influenciam nas nossas ações, nas nossas vidas no cotidiano. Vamos falar sobre o ego, o que é essa instância, né, da nossa mente chamada, né, definida por Sigmund Freud, né, ele define o ego como uma instância da nossa psique. Vamos falar também sobre a libido, que é uma espécie de energia psicossexual que envolve todas as relações, ou seja, que se manifesta em todas as relações humanas. Vamos falar, né, sobretudo sobre a evolução do ego, como ele vai vai evoluindo, como ele vai se desenvolvendo durante as fases, né, do desenvolvimento humano. Vamos falar também sobre o princípio da realidade, né, como evolui esse princípio. Né? De início, nós podemos ter uma ideia que a mente humana, segundo a teoria freudiana, ela é regida por três principais princípios: princípio do prazer, princípio da realidade e princípio da normatividade. Então seria id, né, que está voltada a esse princípio do prazer, o ego ao princípio da realidade e o superego ao princípio da normatividade. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes a partir do desenvolvimento das nossas aulas. Continuando aqui. Então nós vamos falar também sobre a teoria do recalque, sobre aquilo que é retirado da nossa consciência e fica reprimido lá no fundo do nosso inconsciente. Então o recalque ele é a causa de todos os nossos distúrbios chamados de distúrbios neuróticos. Então nós vamos entender, né, qual que é a função do recalque para o desenvolvimento de um distúrbio daquilo que é chamado dentro da teoria freudiana de distúrbio neurótico. Também nós vamos falar sobre a teoria do inconsciente, o que é o inconsciente, como ele acaba se desenvolvendo e qual é a ideia formulada por Freud a respeito do inconsciente, como Freud entende o inconsciente. Nós vamos falar também sobre a teoria da sexualidade infantil, algo que foi assunto de grande controvérsia no início da psicanálise. Então nós vamos falar, né, desenvolver aqui, entender, estudar como que Freud chegou a desenvolver essa teoria da sexualidade infantil. Nós vamos falar sobre as fases, né, do desenvolvimento humano, a partir, né, da fase do desenvolvimento da libido, assim como explicava Freud, né, sobre o erotismo oral, o erotismo anal, enfim. Vamos falar sobre essa fase do desenvolvimento da psique, da libido humana. E vamos falar, né, sobre as formas de reação da mente, né, da psique humana, como que ela reage em determinadas situações, como ela vai criar mecanismos de atuação, os chamados mecanismos de defesa. Vamos falar também sobre os impulsos que compõem a libido. Enfim, falaremos, vamos estudar, melhor dizendo, sobre todo o processo de desenvolvimento da mente humana, segundo a teoria freudiana. Então, a cada aula nós vamos tentar entender um pouco de alguns conceitos desenvolvido, né, pelo criador da psicanálise, Sigmund Freud. Posteriormente, acabando a teoria freudiana, nós vamos conversar sobre algumas pessoas que também colaboraram, os primeiros discípulos, né, do criador da psicanálise, em que também contribuíram para a criação de alguns conceitos, o desenvolvimento de alguns conhecimentos dentro da psicanálise. Nós vamos falar sobre Adler, sobre Jung, enfim. Nós vamos abordar todos aqueles que de alguma forma contribuíram e acabaram também desenvolvendo uma ideia própria a partir desses contatos com as teorias freudianas. Esses autores desenvolveram também uma maneira
diferente de abordar a mente e a psique humana. Então, tudo isso nós vamos tratar durante essas aulas, né, com o tempo que nós teremos para poder aprender a desenvolver esses conhecimentos. Então, eu convido a você que tem interesse, que quer compreender um pouco mais sobre a mente humana, sobre como a psicanálise aborda a mente humana, como que a psicanálise se propõe como uma teoria e também como ela se propõe como uma terapia na ajuda para a diminuição, para o tratamento do sofrimento humano. Então nós vamos entender aqui, a partir de todo o desenvolvimento dessa teoria, em quais modalidades podemos dizer, do tratamento do sofrimento humano baseado na mente, que ela pode ser aplicada, qual seria, né, o valor na atualidade da psicanálise, uma disciplina que é e já foi bastante combatida pela sua metodologia. Nós vamos entender também o porquê dessas contrariedades encontradas referentes, né, às teorias, aos conceitos elaborados pela psicanálise. Então, se você tem curiosidade, quer saber um pouco mais, então convido você a acompanhar esses vídeos para nós irmos desenvolvendo um maior conhecimento a respeito da psicanálise. Então, essa seria a nossa primeira aula, uma espécie de uma introdução sobre a teoria psicanalítica. Então, o que nós podemos guardar para o dia de hoje, e que nós vamos poder falar um pouco mais nas aulas seguintes. Então, nós vamos retomar aqui, né, como é definida a psicanálise, primeiro, que é um procedimento para a investigação dos processos mentais. Então, nós vamos entender como é que foi desenvolvido, a partir de Freud e seus discípulos, esse processo de investigação que ocorrem, né, na mente humana, ou melhor, esse processo de investigação que se volta para a mente humana tentando compreendê-la. Também, né, esse método de tratamento desenvolvido pela psicanálise dos distúrbios que ocorrem na psique, na mente humana. Como é que a psicanálise aborda certos distúrbios, podemos dizer, certos desconfortos que ocorrem na mente, na psique de cada pessoa. Então nós vamos tentar compreender, vamos estudar para tentar entender melhor esses processos. Enfim, tentaremos de uma forma menos complicada, de uma forma mais acessível a todos aqueles que queiram, né, aprender um pouco mais a respeito dessa forma de conhecimento que é tão importante até os dias de hoje. Então, eu convido você para que você venha participar, acompanhe os nossos vídeos, para que você possa compreender um pouco mais o que seja a psicanálise. Enfim, então você está convidado a assistir os nossos vídeos. Então, um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.